Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora. Confira um pouquinho do programa de hoje. Eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Fiz Skin, nasceu da físio, né? Que é a minha profissão, e o Skin é do skincare. Hoje a Fiz Skin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser lavian. A recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. O processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? Gostou? Então fique aí que o programa de hoje só está começando. E agora vamos conversar com a doutora Jaqueline Keffer, que tem uma história fantástica de vida. E ela já veio aqui com muitas informações, muitas dicas e tem uma história que vai influenciar muito a todos nós. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Boa noite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós que estamos felizes de recebê-la aqui. Então, Jaqueline, eu vi que tua história ela é repleta de reviravoltas e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que até eu acredito que é importante, você falou muito do estudo. Como que foi isso na tua vida, o estudo para você? Sim, o estudo foi uma virada de chave definitivamente na minha vida, porque eu vim de uma família que não que não dava importância, mas que nunca teve uma condição, né, de manter os filhos na escola, vamos dizer assim. Só que aos 17 anos, a minha irmã se casou e o marido dela, para você ver, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, né? O marido da minha irmã que veio com esse pensamento diferente para dentro da nossa família, de que estudo mudava a nossa vida, né? E aí, como eu era a irmã mais nova, a caçula de casa, né? Eles me pegaram e falaram, vamos fazer a Jaqueline mudar esse pensamento. Não que eu não achasse importante estudar, mas eu não via assim, a faculdade como algo que fosse mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eles me incentivaram, me ajudaram muito e foi quem me influenciou a estudar para me formar. E é bom ter essa rede de apoio de pessoas que influenciam positivamente a gente, né? Eu tenho comigo, Jaqueline, que estudar e trabalhar é um composto, são duas atitudes que fazem a gente mudar, de patamar e a gente percebe muito na tua história. E desse ponto, quando ele trouxe isso para você, o que passou, como é que você assimilou isso? Vou estudar, foi fácil, não foi? Você reagiu de forma positiva ou não? Não, no início, como eu não tinha isso, né, desde pequena ali implantado, no início eu pensei, nossa, vou ter que estudar mais então, né? Eu já estava terminando o 3º ano e aí eu falei, eu vou ter que ir para a faculdade então. E aí eu não reagi muito bem, mas também não neguei, né? Então eu vim para Cuiabá, eles já estavam morando aqui. Você veio de onde? Eu vim, nossa, essa aí é uma história longa, mas assim, eu nasci em Colorado do Oeste, Rondônia, com 4 anos. Eu fui para Colniz, aqui no interior de Mato Grosso. Isso. Aos 17 anos, eu saí de Colniz e fui para Juína. Juína, eu fui para Vilhena, e de Vilhena eu vim para Cuiabá. E aí, aqui em Cuiabá, eu cheguei em 2013, em março, prestei vestibular,
Inclusive, nem foi na minha profissão de hoje, né? No início, eu queria ser arquiteta, então eu prestei vestibular para arquitetura, mas logo no primeiro semestre eu percebi que não era o que eu queria para mim. Eu percebi que eu não tinha o dom de ser arquiteta de casas, né? Da arquitetura numa forma industrial, vamos dizer assim. Eu percebi que eu queria, através do meu trabalho, né, da minha profissão, estar em contato e ajudar pessoas. Não que a arquitetura não ajude, ela realiza sonhos de casas, né? As pessoas têm sonhos de ter casas. Mas eu queria esse contato mais próximo com as pessoas mesmo, sabe? E foi isso que me fez olhar para a fisioterapia de uma forma diferente, né? A fisioterapia, ela é uma profissão muito linda em todas as áreas que a gente segue. Então, foi isso que me fez daí começar a faculdade de fisioterapia. E aí você mudou da saída da arquitetura, foi para fisioterapia. Sim. E a fisioterapia você se encontrou? Me encontrei assim super. Eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque a minha família na época foi contra. Na época, a fisioterapia é uma profissão razoavelmente nova. Não é uma profissão muito antiga, né? Quando eu comecei a fazer fisioterapia, tinha 50 anos de existência a fisioterapia. Então, é uma profissão nova. Então, as pessoas não acreditam muito, né? As pessoas mais antigas, meu pai, minha mãe, eles falavam, não, arquitetura, você é só arquiteta, uma fisioterapeuta, não. Mas, assim, eu consegui mostrar para eles que eu ia me realizar naquela profissão. E aí eles entenderam e eu fui para a fisioterapia. E lá eu me realizei. Isso é fundamental, né, Pamela? A gente tem que ter aquele prazer, né? Sim. Porque, tipo, se você continuasse na arquitetura, como o Campelo falou antes, não que hoje você não seja uma arquiteta, né? Sim. Você só é uma arquiteta diferente, é de corpos, né? Você esculpe corpos, né? Mas qual foi a sua primeira especialidade? Você entrou na fisioterapia e o que você identificou? Quando eu estava dentro da faculdade ainda, eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então, hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Só que eu terminei a faculdade em 2019. No finalzinho ali de 2019. E em 2020, o que aconteceu? A pandemia. E aí, como surgiu a pandemia, eu falei, gente, está fechando todas as clínicas, os hospitais não estavam fazendo muito parto com muitas pessoas, e eu queria trabalhar. E o único lugar que estava contratando era hospital, né? E com uma necessidade grande de fisioterapeutas, né? Exato. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, eu vou ajudar, né? Sim. Eu preciso, não é uma coisa que eu almejava no momento, mas eu falei, bom, eu vou ajudar nesse momento. Mas eu também, gente, olha, eu acabei me apaixonando muito pela terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar em 2020 no Hospital Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Eu já entrei direto na UTI coronariana. Na UCO? UCO, exatamente. E lá dentro eu tive pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram muito bem. Porque, assim, era tudo muito novo, né? Uma pessoa que nunca tinha trabalhado dentro de uma UTI, eu tive estágios dentro de UTI, né? E aí pegou o Covid de cara, assim, né? Eu acho que muitos profissionais passaram por isso. Acaba sendo chocante, porque você via de tudo a todo momento. A todo momento. Né? Então, eu tive profissionais que já estavam ali, que tinham uma experiência de vida maior, que me ajudaram muito, né? Assim, eu sou muito grata a eles, porque eu passei a ter uma outra visão. Hoje eu sou outra mulher, outro ser humano, depois que eu trabalhei dentro de uma UTI. Dentro do hospital, dentro da UTI, a gente sabe de histórias que acontecem lá, coisas assim, parece que são, que a gente não dá nem tanto valor. Por exemplo, tomar um banho com chuveiro, com água caindo da cabeça. Tem histórias assim que eu já presenciei, que a pessoa, o que você tem vontade? Eu tenho vontade de tomar um banho. São coisas que a gente tem no dia a dia, a gente não dá esse valor, e quando está lá na UTI, né, Jaqueline, a gente percebe o quanto que a gente acaba complicando muitas coisas, né? Mas eu percebo que nesse curto espaço de tempo, você deu uma experiência muito grande, né, na tua carreira, né? Porque logo que você saiu da faculdade, você já passou por todo esse processo, né? Então, isso, de certa forma, profissionalmente para você, isso foi bom. Maravilhoso. Nossa, foi muito bom, porque eu adquiri uma experiência muito grande, né? Ali você... eu peguei de tudo muito rápido, né?
Então, depois do Covid, o Covid acabou, eu continuei lá, né? Porque a UCO, ela faz cirurgias cardíacas. Então, você está falando dessa questão de tomar um banho. Tem pacientes que ficam dias sem ver o sol. E o papel da fisioterapia é justamente esse, é pegar esse paciente, mesmo que ele esteja acamado, a gente pega ele na cama mesmo e leva para fora para tomar um sol. E você vê assim, como que essa pessoa valoriza aquele momento de estar tomando um sol, coisa que nós, que estamos bem, não valorizamos muito, né? A gente é tão rápido, as coisas acontecem, né? E a gente... Então, eu passei a ver a vida de outra forma, depois que eu trabalhei atuando nessa área, né? E em 2022, eu percebi que é uma área muito boa. Eu amava o meu trabalho dentro da UTI. Eu sou apaixonada por isso até hoje, gosto muito. Mas, infelizmente, a minha profissão dentro do hospital é muito desvalorizada, mesmo depois da pandemia, né? O fisioterapeuta, ele não tem a valorização que ele merece. Os enfermeiros, todos os profissionais, inclusive os médicos, depois que você convive lá dentro, que você vê todo o trabalho que é feito e assim, a gente não tem o valor que a gente deveria ter lá dentro, né? Eu percebi que eu estava deixando o meu marido em casa, eu ainda não tenho filhos, mas um dia eu ia ter que deixar o meu filho em casa para ficar dormindo fora de casa, não tem feriado, não tem final de semana, você tá, né? Você tem que estar disponível, sempre, né? Para poder continuar ajudando, ajudando né? o próximo. É uma profissão linda, mas que exige muito de você, como ser humano também, assim. Então, você tem que abdicar de muitas coisas para continuar ali. Por isso que hoje eu admiro mais ainda os profissionais que trabalham lá dentro e que não desistem. Estão lá há 20 anos, né? Eu saí porque eu priorizei a minha vida extra-hospitalar, sabe? Então, eu falei assim, bom, uma hora eu quero ter meu filho, né? Então, eu quero poder dar uma atenção maior para ele. E trabalhando no hospital, isso se torna muito difícil. Porque você chega a fazer plantões de 36 horas, 48 horas, Nossa. né? Então, Puxado. aí... Exige muito da pessoa. Muito. 36 horas, nossa. Então, eu decidi sair só por causa disso, não foi porque eu não gostava, né? Eu gostava muito. Eu gostaria de saber mais sobre como é que foi essa tua decisão nesse momento. Mas segura aí que a gente já volta no próximo bloco. Estamos aqui de volta com a doutora Jaqueline, que ela estava falando nesse exato momento no processo de decisão de você sair da UTI e para um novo projeto. Como que foi isso para você? Sim, não foi uma decisão fácil, né? Porque quando você já está ali dentro de um lugar que você está trabalhando, que você gosta... Já está adaptado. Sim, eu confesso que deu um medinho, né? A gente, quando está atuando numa área dentro da fisioterapia, você tem medo de ir para outra área, né? Igual na medicina, uma pessoa que está ali na ortopedia, para atuar na estética, é difícil. Em todas as profissões acaba isso, né? Então, eu tive que ser, assim, meio firme, né? Eu conversei com meu esposo, que é uma pessoa também, que foi Deus que colocou na minha vida, e ele me apoiou super, né? Ele falou, não, eu estou do seu lado, fica tranquila, pode sair que eu Esse suporte familiar também é fundamental, né? Sim. Eu saí do hospital em outubro de 2022, e fui trabalhar na clínica de uma amiga, que assim, antes de sair eu já conversei com ela, né? E ela falou, não, eu preciso de alguém, e eu fui trabalhar com ela. Fisioterapia ainda. Fisioterapia. Eu fiz um curso de Pilates, para dar aula de Pilates. E aí eu comecei a trabalhar com o Pilates e também atendia algumas sessões de fisioterapia clínica mesmo, né? Recuperação de joelho, tornozelo. Eu que sou do mundo da corrida adoro isso, sabe? Fazia muita liberação, né? Liberação miofascial para quem sente dores, para quem corre é muito bom fazer a liberação. É fundamental. Sim, para quem faz musculação é muito bom. Então eu comecei aí apegando essa prática clínica. E aí, gente, minha vida deu outra virada, assim, que eu não esperava. Com 3 meses que eu estava nessa clínica, estava super feliz, super tranquila. Eu recebi um convite de uma amiga para ser sócia dela em um salão de beleza. Daí eu não ia mais atuar como fisioterapeuta, eu ia ser sócia de um salão. Eu ia cuidar da gestão do salão. Só que a proposta foi financeiramente muito boa.
assim. Aham. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu paro, né, de atuar na minha área para ir para lá? E acabou que conversei com meu esposo e eu acabei aceitando essa proposta porque realmente foi muito boa. E fiquei 7 meses na gestão desse salão, que hoje é onde está a clínica, né? É uma galeria de 6 salas e o salão ficava em 2 salas. O salão ainda continua funcionando? Ele continua mais em outro local agora. Ah, sim. E aí eu entrei no salão, fiquei durante 7 meses e após 7 meses, a sala ao lado do salão desocupou. E aquilo brotou no meu coração assim, falei, gente, eu quero tanto voltar a atuar na minha área, por mais que ali tivesse para mim financeiramente muito bom, mas eu sentia falta da minha atuação mesmo, sabe? De estar em contato com o paciente, né? Que é o que já foi o primeiro motivo para você deixar a arquitetura e ir para a fisioterapia, o contato, né, com a pessoa, é o ajudar, é ver como que fala? A melhora, exatamente, ver a melhora. Eu imagino a sua satisfação em uma pessoa, como você acabou de falar, que fazia liberação, a pessoa chegar num estado, entendeu? E sair de lá assim, totalmente diferente. Eu confesso para você que uma vez eu tive desvio de coluna. E eu ficava curvada, eu não conseguia levantar da cama. Então, assim, eu levava 1 a 2 horas, às vezes, para conseguir me movimentar, para levantar. E um belo dia, chegou o dia de ir na fisioterapia. Minha coluna estava totalmente torta. E eu entrei na fisioterapia e saí andando. Então, eu imagino a satisfação. Se é satisfatório para você como paciente, imagina para quem colocou a pessoa andando. Né? Então, eu consigo imaginar o sentimento seu de ajudar. Sim. Né? Eu costumo dizer que esse é o maior pagamento que a gente recebe. Que é o paciente mandar mensagem no dia seguinte e falar assim, eu estou melhor 90% do que eu estava ontem, né? Então, eu falo assim, é uma sensação de gratidão mesmo por Deus ter dado esse dom da cura, de ajudar, né? Então, eu fico extremamente feliz porque eu corro, né? Então, quando eu preciso, né, os profissionais que me atendem, sabe, são todos espetaculares. Mas você estava falando que a sala vagou. A sala vagou. Do lado e aí mexeu na tua essência, no teu cérebro, trouxe aquela energia de novo, né? Trabalhar em salão de beleza, né, mesmo que na gestão, não como uma profissional ali dentro, você também traz autoestima para mulheres, né? Tem mulheres que chegam desanimadas e saem super animadas, mas não era a minha área de atuação. Então, eu decidi sair da sociedade. Graças a Deus, assim, a pessoa que essa minha amiga é uma pessoa maravilhosa também, foi super tranquilo. E eu aluguei a sala ao lado, que hoje é onde é a Fis-Skin, né? Daí eu fiz uma reforma e durante a reforma, eu não vou negar, assim, que dá um medo, né? Poxa, agora eu vou abrir novo, a minha tudo clínica. que é novo a gente tem receio, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a mandar mensagem para Renata, que hoje é minha sócia. E assim, não foi inicialmente chamando ela para ser minha sócia. É porque eu ia abrir uma sala de fisioterapia para mim atuar e eu queria abrir uma outra sala de estética, né? Porque a estética hoje é algo que toda mulher procura, toda mulher quer, né? Então... Eu vou te falar que não é só mulher, viu? Homem agora. É verdade, os homens aí a prova, também. Campelo é extremamente vaidoso. Cada dia mais os homens, né, estão se conscientizando que estética não é só para a mulher, né? Que ele também pode se cuidar e deve, inclusive, né? O envelhecimento para o homem não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom também, né? Então, as mulheres se cuidam muito, os homens também podem se cuidar. Mas, e aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? O que eu preciso ter numa sala de... A Renata, ela é biomédica esteta, né? Então, a especialização dela é na área da estética. E eu comecei a perguntar o que eu preciso ter na sala para ter uma sala de estética. Que ela trabalhava na primeira clínica que eu trabalhei antes de sair do hospital. E aí ela começou a me dar dicas, né? Você precisa ter isso, aquilo, assim, assim. Eu falei, vamos fazer uma reunião para você me ajudar, eu anotar tudo que precisa, assim, para me conversar com você. E foi nessa reunião que eu confesso que não foi planejado, nem da parte dela, nem da minha, né?
que eu falei, você não quer ser minha sócia? Assim, foi do nada, sabe? E ela do nada falou, quero. Então foi muito assim, sabe? Eu já conhecia ela como profissional, né? Eu era paciente dela, eu fazia procedimentos com ela, então eu já conhecia o trabalho dela. Eu tinha confiança. Confiança, exatamente. Que é fundamental, né? E como eu trabalhava na mesma clínica que ela, uma coisa assim, gente, que nós valorizamos muito, é você ser transparente com o paciente, totalmente transparente com ele, né? Qualidade do seu atendimento, dos produtos que você usa. Então, eu sabia muito da índole da Renata nesse ponto. E eu admirava muito isso nela. Então, assim, eu chamei ela para ser minha sócia sem um pingo de medo, assim, de receio. E Deus foi muito bom, porque ela aceitou. E hoje a Renata é meu equilíbrio lá dentro da clínica, né? A gente brinca que o que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. Vocês se complementam. A gente se complementa. Eu brinco com meu marido que eu falei, olha, eu casei com a Renata, viu? Porque a gente é sócia, então... É só um modelo diferente de casamento, né? É verdade. E aí nasceu a Physiskin? Isso. A Physiskin foi um dos primeiros nomes que a gente escolheu para a clínica. Mas, assim, a gente escolheu um monte. É muito difícil, né? Eu não imaginava que fosse tão difícil escolher um nome. Eu acho que o mais difícil foi isso, sabe? Não foi comprar os materiais, fazer a reforma, foi escolher o nome. Foi uma das últimas coisas que nós fizemos. Mas o Physiskin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin do skincare. Eu imaginei que fosse do skincare. Eu ia até me antecipar aqui. Eu falei, não, deixa a doutora concluir. Mas eu imaginei. Porque a gente quer que a pessoa entenda que tem fisioterapia, mas também tem o skin, do skincare, né, do cuidado com a pele. Do embelezamento, exatamente. Né? Da beleza. Da beleza. Então, acabou virando Physiskin. E o que a Physiskin oferece hoje? Hoje, a Physiskin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde... uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser Lavian. A famosa harmonização glútea? A harmonização glútea fazemos também, né? Hoje, assim, é mais fácil dizer o que nós não temos, porque tem quase de tudo lá dentro, né? Tem a parte de enzimas também. Eu atuo muito na dor também, dentro da clínica, né? Pessoas chegam com muita dor, muita tensão. E eu tenho várias técnicas, vários cursos que eu fiz para atuar nessa dor dos pacientes que têm, às vezes, tá com dor na panturrilha, na coxa, no trapézio, que é o mais comum, né? Nós trazemos todo o estresse do dia a dia, exatamente, para essa região. Às vezes pode gerar até uma dor de cabeça tensional. Então, a gente consegue atuar em todas essas dores. Doutora, só uma dúvida, já que a senhora falou dessa dor no trapézio. Uma vez me falaram, cuidado com essas dores que você está nos ombros. É muito perigosa. É perigosa? É perigosa. E por quê? Por que é perigosa? Na verdade, assim, é uma dor que pode te causar outras coisas. É porque a gente anula muito isso, né? Ah, não, tá doendo. Estresse. Exatamente. Vou deitar ali, tomar um remédio, um relaxante muscular, passa. Eu acho que assim, não é que é perigoso. O perigoso é não dar importância para ela, né? Por quê? O que acontece? O trapézio, ele manda em muitas coisas aqui. Então, assim, através do trapézio, se ele fica muito tensionado, ele vai procurar outros músculos para tensionar. Então, ele vai tensionar o seu pescoço. Você pode ficar com dificuldade para girar o pescoço. Depois ele vai vir para a sua ATM, que são os músculos aqui da mastigação. Você vai começar a ter dificuldade na mastigação, a ter muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu tenho zumbido na cabeça. E um dos protocolos que eu tentei resolver foi exatamente problemas no trapézio. Poderia ser o trapézio, alguma disfunção dele ali, que poderia dar um zumbido na cabeça. Não era, até hoje não descobri qual que era no meu caso. Né? Mas, doutora, olha, assim, eu vejo que tem muita coisa, e assim, e interessante que quando você começou a falar da arquitetura, a gente até fez essa ligação, né? Talvez a arquitetura que o universo estava pedindo para você não era uma arquitetura de imóveis, de casas, mas uma arquitetura das pessoas, que você fala, e eu percebo isso na tua energia quando você fala de pessoas, que você gosta de estar com pessoas, né? Que você poderia deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores.
Claro, eu acho que nos dias de hoje nós, na correria do dia a dia, ali no trabalho, né, com os filhos muitas vezes, nós acabamos deixando o nosso corpo de lado, né, dando atenção e importância para outras coisas. Mas é muito importante que você tenha esse olhar para você, né, tanto homens quanto mulheres, e você entenda que não é luxo você se cuidar, né, você ir numa clínica para você receber uma massagem, uma liberação, uma massagem relaxante. Com certeza você vai sair de lá com outra visão, com outro pensamento, com outro corpo, talvez, né? Então, que nós possamos ter esse olhar para nós mesmos, né? Muito bem, o autocuidado, né, faz parte do autorrespeito, uma das coisas que a gente sempre aqui no programa a gente fala, para a gente se olhar, né, que o mundo muda quando a gente muda, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo que eu acredito que sua agenda, acredito não, tenho certeza, né? Sua agenda é bem complicada, mas agradeço a senhora por estar aqui com a gente. E essa é a primeira de muitas, né? Porque nós ainda terão outras vezes que a senhora vai vir falar dos procedimentos oferecidos lá na Fisioskin. Com certeza, pode me chamar de você, viu? Você. Por favor. Mas olha só, eu que estou muito feliz pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês, desse bate-papo, e com certeza eu vou voltar muitas vezes. Aí eu quero saber também da fisioterapia, me interessa, viu? Pode deixar. Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para o mundo empresarial: recuperação judicial. Mas o que é recuperação judicial? Para nos responder essa pergunta, nós trouxemos Luiz Sarraf, advogado há 20 anos, e está hoje aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Muito obrigada por ter aceito o convite e tirar nossas dúvidas sobre recuperação judicial. Boa noite, Pamela. Boa noite, Campelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer sobre a recuperação judicial, que realmente é uma ferramenta, como você disse, importantíssima, né, para a sociedade como um todo, né, para a nossa economia. O país já vem enfrentando uma crise aí já há alguns anos, não é de agora. Culminou com uma política do atual governo um pouquinho complicada, arrochando os impostos, as taxas, onerando bastante o empresário. Empreender no Brasil não é fácil, não é simples. Eu tenho uma empresa de pequeno porte, sei como é que funciona. E depois da pandemia e essas grandes oscilações de mercado, crises, o próprio Covid foi uma coisa muito impactante, a crise foi se alastrando. E, de fato, a recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. E também existem outras ferramentas, além da recuperação judicial, preventivas, para evitar que o empresário entre em recuperação judicial. Ações mandamentais, ações cautelares, medidas cautelares dentro da própria recuperação judicial. É uma lei de 2005, que ela foi se aprimorando ao longo do tempo, se adaptando à sociedade, ao anseio de quem se utiliza. Inclusive, falando aqui nos bastidores sobre a possibilidade da pessoa física, né? O produtor rural ganhou essa possibilidade com a nova lei de 2020, para que possibilite a ele ingressar com pedido de recuperação judicial, já que o produtor rural tem equiparação com o empresário rural, né? Ele, pessoa física dele, faz toda a operação, etc. Geralmente familiar, né? O interior tem muito. O estado de Mato Grosso é pioneiro aí na produção de soja, de milho. E foi uma ferramenta muito utilizada e está sendo. Esse ano vai estourar bastante também. Nós tivemos um aumento muito grande de recuperação judicial no Brasil, principalmente aqui no estado. Um crescimento assustador, que para o mercado é uma ferramenta de extrema importância. Para quê? Para trazer a possibilidade do empresário se recuperar e continuar produzindo. Ele não para a atividade. Então, a recuperação realmente é um remédio jurídico necessário e importantíssimo para a economia nacional.
Perfeito, Luiz. Luiz, podemos conceituar recuperação judicial e a sua diferença de recuperação e falência? Então, o processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? A empresa vai fechar, são levantados ativos e passivos da empresa e todos os credores são pagos da forma que a lei regulamenta. A recuperação judicial, eu ainda brinco com meus clientes, né, que a gente nem fala de falência, a gente fala sempre em recuperação judicial. Recuperação. Falência a gente não... é uma palavra proibida. Esta janela que você falou de 6 meses, efetivamente o que acontece para a empresa? Vou explicar, foi bom você pontuar isso aí. Na recuperação judicial, quando você ingressa com o pedido, todas as dívidas contraídas até aquela data, elas são submetidas ao processo de recuperação. E você ganha o período de blindagem, que são 6 meses. 6 meses sem o quê? Suspendem os pagamentos daqueles créditos que são submetidos à recuperação judicial. Então a empresa ganha esse fôlego. Para que serve esse fôlego? Bom, o orçamento está bem arrochado, as dívidas estão batendo na porta diariamente, mensalmente. E vou fazer um paralelo entre produtor rural e empresas regulares, né? O empresário em si. Com esses 6 meses, qual que é a ideia do legislador? Que a empresa faça um caixa, se reestruture, se organize, chamem todos os credores, para isso que existe uma assembleia. Se dentro desse período de 6 meses, que dificilmente ele não é extrapolado, você consegue uma extensão desse período por mais 6 meses. Então é a última prorrogação. Então você tem um período aí praticamente de 1 ano, pelo menos, desde que não seja comprovado que a morosidade se deu pelo devedor, né? Trâmite judicial, algum tipo de entrave no processo, e aí você dá a possibilidade do empresário se reestruturar mesmo, faz um caixa, dá esse fôlego, ele mantém a atividade regular, produzindo, mantém os empregos, mantém geração de impostos, e você beneficia a sociedade como um todo. Imagina, você fechar uma rede de supermercado, uma grande rede de lojas de varejo. Impacto social, né? Impacto social, totalmente. Então a lei, ela visa isso. A proteção da sociedade como um todo. Quantos empregos diretos, quantas famílias ficam desabonadas aí, desamparadas, sem esse recurso, né? Então a recuperação judicial, ela assim, 2005 ela se iniciou, né? Substituiu a lei de concordata, mas depois ela foi se aprimorando e hoje é um remédio jurídico necessário, né? Período de crise é o que salva. Nos Estados Unidos a gente vê grandes empresas, a própria Latam, acho que a Gol também deve estar às portas aí de acontecer. A aviação no Brasil sofre uma crise muito grande, né? Então, assim, ao invés de você ir para a falência, que seria fechar, perda dos empregos, postos de trabalho, para de arrecadar, o governo não arrecada mais, não circula mercadoria, a economia entra em colapso. O melhor cenário é salvar essa empresa. É como se fosse um fôlego para aquela empresa, para que ela possa se reestruturar o seu caixa e aí começar a cumprir as obrigações. Exato, né? Pagar seus credores, é para isso que serve. Luiz, e toda empresa tem essa prerrogativa da recuperação judicial? Se faz jus? Sim, com certeza. Existem as recuperações de micro e pequenas empresas, existe a recuperação extrajudicial. Inclusive, eu fiz uma recuperação em 2019, véspera da pandemia, entre 19 e 20. Inclusive, foi no interior de Rio Grande do Sul. Foi uma inovação. Foi uma recuperação de produtores rurais, que mexeu com pecuária. O período de seca é muito grande e o coronavírus estava vindo para o Brasil. E aí eu quase fiquei preso no aeroporto lá em Porto Alegre, mas consegui sair de lá. Foi uma inovação, porque a gente trouxe a recuperação judicial do produtor com um gestor que na época não existia, para fazer a mediação com os bancos. Eram 2 grandes bancos, né? Um da região lá e um outro nacional, e a gente conseguiu fazer com que ela se recuperasse. A juíza de lá foi bem complacente, uma ideia de vanguarda, e isso acabou se consolidando na alteração da lei. Então, assim, existe a recuperação extrajudicial, que é aquela que você monta um plano e apresenta, e dentro da própria recuperação judicial, até para que se evite uma assembleia, uma morosidade, caso o empresário consiga, num curto período, seja com alienação de um ativo dele,
Porque às vezes você tem uma dívida e o banco está de olho nessa dívida, porque ele tem uma alienação fiduciária com esse bem. E aí você não consegue vender. Se você mostra para o juiz, para os outros credores, que você tem possibilidade de vender isso para fazer um caixa e esse dinheiro é direcionado dentro da recuperação, você consegue trazer uma segurança para todos os credores, né? Mostra a sua transparência, o juiz nomeia um administrador judicial que é quem controla as movimentações financeiras, analisa balanços, balancetes, e aí você traz um cenário de pacificação entre devedor e os credores. Então, assim, e em muitos casos não precisa nem levar à assembleia, que a assembleia você precisa de um quórum específico, né? A recuperação tem 4 classes. Trabalhista, que é o principal, você só pode ter uma carência de 12 meses para pagá-los, sem deságio geralmente. Quirografários, garantia real e MEPP. Então, cada empresa que é credora, ela tem seu espaço na recuperação judicial, de acordo com a sua característica. Então, assim, é um processo maravilhoso, complexo, não é para aventureiro. Entendi. Tem que ter um profissional para conduzir todo o processo. Exatamente. Dentro dessas características que você falou, existe algumas prerrogativas para a pessoa pedir a recuperação judicial? Os requisitos, você diz, né? Requisitos. Sim, existe. A lei prevê, né? Tem o artigo 48 da Lei 11.101/2005 e o artigo 52, são os requisitos, são vários, né? Dentre eles, não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, registro na junta comercial, que aí que entrava o problema do produtor rural, porque o produtor rural não tem registro. E aí foi dado que ele deve comprovar as suas atividades efetivamente como empresário nos últimos 2 anos, com o livro caixa do produtor rural, que substituiu esse, em tese, registro. Então foi uma luta que Mato Grosso foi pioneiro em conseguir isso para os produtores. Ele impulsionou essa mudança aí com vários julgados no STJ e acabou trazendo o produtor rural para dentro da lei de recuperação judicial. Tem essas duas, tem mais algum requisito? É que são vários, né? Além disso, né? São certidões que você precisa ter, os balanços, tudo isso é alimentado por uma engrenagem. A gente trabalha geralmente com o contador da empresa, quando o produtor não tem, geralmente, agora já estão se organizando mais, mas antigamente não tinham. Então você tinha que fazer livro caixa, estruturação, para poder cumprir esses requisitos, são bastante, se eu falar aqui vai demorar bastante, são vários. E aí você, com isso, o juiz analisa, né, se você está apto a conceder o pedido, né, que é o pedido inicial, se não, você pode emendar a inicial, mas geralmente quem mexe com recuperação judicial faz um pente fino bem grande, que é o caso de não ter risco nenhum de ser indeferido o pedido. Exato. Então existe a necessidade de ter um profissional, alguém que estuda, que está ciente de tudo, é fundamental para que possa ajudar o microempresário a ele ganhar esse fôlego, né? Perfeito. É uma assessoria muito minuciosa, né, complexa, né, que realmente precisa de um profissional especialista. Tanto é que é um meio muito nichado, né? Não é um meio tão grande assim como outros, direito do consumidor, família. É uma coisa muito específica, gera uma demanda muito grande, né? Um acompanhamento par e passo. Só para te exemplificar, não ficar muito longo. O produtor rural, ele vive de quê? Safra, safrinha, né? Soja e milho, por exemplo. Os pagamentos deles são sazonais, ele tem um período de pagamento. Então, até o ajuste de um plano de recuperação judicial tem que ser estruturado com base naquele tipo de empresário. Um mercadinho, que eu digo, o microempresário que você citou, ele tem um giro mensal. Então você consegue fazer um plano de pagamento mês a mês. O produtor não, ele não tem dinheiro todo mês, mas ele tem que pagar fornecedor. Então assim, a gente tem que tratar cada caso de acordo com aquilo que ele tem de característica, né? Uma transportadora, mexe com caminhões, tem muita alienação fiduciária, o produtor, o empresário não consegue comprar todos os caminhões, senão ele não consegue nem girar o dinheiro. Então ele precisa fazer esse caixa, a gente faz essa parte negocial que é importantíssima, a parte negocial na recuperação judicial é tudo. A gente desde o início abre conversas com os credores para quê? Passar tranquilidade, mostrar a viabilidade econômica, que é uma das coisas que o juiz analisa, com os balanços, DRE, DRA, que os contadores fazem, para mostrar que a empresa é viável, entendeu? Você tem que trazer isso para o juiz. E se dentro desse período de recuperação judicial
Não se provar isso, aí vem a famigerada falência. Falência. Vocês estão gostando? Eu também. Mas é só um minutinho, o Ela e Você já volta. Voltamos com essa aula que estamos tendo sobre recuperação judicial com Luiz Sarraf. Luiz, mas você tinha comentado que a recuperação judicial ela tem um período de 6 meses, prorrogável por mais 6. Certo. Quais são os requisitos que tem que cumprir dentro desse 1 ano na recuperação judicial? Bom, a lei já te dá, cumpridos os requisitos para o processamento, ela já te dá um período de carência de 6 meses. Alguns créditos não se submetem à recuperação judicial. Por exemplo, é discutível, tá? Existe a CPR para o produtor rural, a alienação fiduciária de alguns bens, só que a gente discute o quê? Essencialidade. Vou dar o exemplo da transportadora. Você tem uma transportadora e você possui, sei lá, uma infinidade de caminhões, uma frota grande. Se você tira, digamos, 70% é alienação fiduciária para bancos, ou seja, o bem é a própria garantia da dívida do financiamento. Você tira a possibilidade do empresário de utilizar esses bens, fazer dinheiro. Quem mexe com frete, por exemplo, o transportador faz frete, vive de frete. Sim. Como que você vai devolver o caminhão para o banco e ficar sem empresa? Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Não tem como a lei tirar da recuperação judicial um bem, ou seja, a alienação fiduciária, e também inviabilizar que a empresa se recupere. Então, fica essa queda de braço. Bancos, os grandes players aí da recuperação, e o produtor ou o empresário, que aí fica essa queda de braço mesmo. Eles lutam pelo direito de receber e nós, advogados, fazemos o papel de tentar conciliar isso. Trazer o quê? Nesses 6 meses, há realmente a suspensão das cobranças, né, das dívidas, e se o empresário não contribuiu para o atraso na marcha processual, cumpriu com os requisitos que o administrador judicial o exigiu, né, que seria prestação de contas, né? O judiciário fica de olho no que o empresário está fazendo, para ver se está tudo certinho, que é normal. E aí você consegue prorrogar por mais 6 meses, que é o teto. Antigamente conseguia, mas tinha casos de recuperação judicial de 10 anos. Meu senhor. Hoje em dia é mais difícil, né? O judiciário está mais... Era uma matéria nova, né? Então agora, com essa legislação, até as alterações aí de projetos de lei em Brasília, acaba que o mecanismo vai se adequando à realidade nossa, né, econômica. É um fôlego que dá para a empresa para falar assim, olha, você tem essa janela para você se recuperar, para você voltar à ativa. Nesse transcorrer dessa janela de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, o empresário ele pode contrair novas dívidas, pode fazer novos empréstimos, ou ele tem uma limitação? Perfeito. Como eu disse no início, a recuperação, as dívidas até então, até a propositura do pedido, elas se submetem. Dali para frente é vida nova. É como uma ação de despejo de um comércio. Eu tenho as ações de despejo, eu seguro com a recuperação judicial, mas dali em diante ele tem que pagar os aluguéis, pode contrair novos empréstimos. O mercado, ele te dá um aperto, digamos assim, na questão dos empréstimos, porque quando você entra em recuperação judicial, automaticamente você tem que informar a junta comercial, que está em recuperação, o próprio é oficiado pelo próprio judiciário. Então você fica em recuperação judicial. Então, assim, muda o status, mas existem empresários que têm investidores particulares, parceiros, outras empresas. Ele pode vender a empresa dele durante a recuperação judicial, ele pode vender ativos, ele pode, num boom que ele conseguia aí de injeção de capital que não estava previsto, ou melhoria do serviço e tal, pedir até a desistência da recuperação judicial, se tudo correr bem. Então, assim, é uma infinidade de soluções e eu até gostaria de abordar uma preventiva, se vocês me permitem. Por favor. Antes de entrar com pedido de recuperação judicial, um exemplo que, sim, a gente encara no dia a dia aí. Lojistas de shoppings, porque os shopping centers são duros na cobrança, né? Sim. De aluguéis, de ponto comercial, etc. Um exemplo que eu dou o varejo mesmo, a própria Saraiva, né? Em São Paulo. Estava com vários despejos, ela, Livraria Saraiva, né? Segurou com uma medida cautelar antecedente.
que é uma solução de curto prazo, que também é uma inovação da lei. Ela te dá 60 dias, antecipa os efeitos da recuperação judicial, te dá 60 dias dessa blindagem. Carência, mas... Exato. Para você poder o quê? Negociar com os credores. E como é uma cautelar, e você teria que entrar com o pedido principal seria a recuperação judicial. Então, esses 180 dias, de início, você já usou 60. Então, se você entra com a recuperação, você tem mais 120. Mas, às vezes, você não precisa, tá? Você consegue resolver isso com 60 dias. Às vezes, você consegue chamar os credores e falar, ó, eu tenho 4 credores, ou, sei lá, 10. Sento com todos eles, a gente compõe através da mediação, que a mediação é um requisito para você entrar com essa cautelar. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, esses 60 dias, que eu desconto daquele período dos 6 meses iniciais. Se você entrar com a recuperação judicial. Se entrar. Com essa tutela cautelar antecedente, você não precisa nem... Eu não fico com aquele registro, isso tem recuperação. Não fica, não fica. E consegue trazer dentro da mediação, que é uma inovação da lei também, a mediação tem as câmaras que aliviam o judiciário, né? Nós temos a Sejusc, mas temos as câmaras de mediação, que são privadas, mas que são vinculadas ao judiciário. Então você traz esse ambiente negocial, faz o acordo, homologa, leva para o judiciário, força de lei, é um contrato novo, e você renegociou sem ter que entrar em recuperação judicial. É uma alternativa maravilhosa. Perfeito! É bom conversar com quem entende, né, Campelo? Dá uma aula, a gente fica aqui parado, olhando assim, gente, e fica pensando, olha, como que isso pode ajudar o mercado, né? Com certeza. Quero fazer o convite para você retornar aqui e a gente abordar sobre a reforma tributária. Convite aceito, agradeço, obrigado pela oportunidade, estarei aqui sempre que for chamado. Maravilha. Eu agradeço aqui ao Luiz, meu colega aqui de cantor, é cantor também, busca ele nas redes sociais lá, canta muito bem, né? É um lampejo, né, que a gente tem, extravasa, né, Luiz? É uma terapia, né? Imagina, eu acho assim, igual para Star que vocês participam, se eu visse todo mundo lá para me assistir, eu acho que eu ia entrar e começar a chorar. Dá um porque nervoso bom. Não é nem nervoso, é uma emoção, a pessoa tá lá para te assistir, né? Você é o centro, né? Exato. Mas é isso aí. Então, até a próxima. Luiz, muito obrigado por estar aqui, muita satisfação. Aprendi muito com você, né? E a gente já deixou o convite feito e a gente convida o nosso telespectador agora a pegar a câmera já, né? Exatamente. E apontar para os QR Codes que estão aqui e para o nosso canal, que essa entrevista e muito mais estará lá à disposição para você. Até amanhã.